boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês nesta tarde de quarta-feira, onde nós daremos aí início à jornada desta tarde rumo ao conhecimento da área de informática. Pessoal, a nossa disciplina de hoje é a disciplina de Educação Tecnológica Midiática, tá? E o conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, é um conteúdo bem interessante, onde nós iremos falar sobre as novas tecnologias para a transformação digital. Na verdade, esse conteúdo a gente já vem estudando, não é desde hoje não, viu? A gente já vem falando sobre esse conteúdo, não é de hoje, não é de ontem e nem de antes de ontem. A gente vem falando sobre esse conteúdo já há muito tempo, tá? Ao longo aí dos dias, ao longo aí das semanas. E galerinha, é importante que você fique ligadinho para toda vez que a gente conversar sobre essas estruturas, sobre esses temas, que ele não fique solto aí na sua mente, não. Que ele não fique boiando aí na sua mente, não. Traga isso para a sua realidade. Analise, vejam quais são as tecnologias que hoje, no seu local, né, no seu ambiente, na sua região, realizam transformações. Quais tecnologias realizam uma transformação digital aí onde você vive, por exemplo? Tá bom? Tragam sempre aí para a realidade de vocês. E aí, turma, o roteiro de aula de hoje, o objetivo do conhecimento são as novas tecnologias para a transformação digital, que na verdade são muitas, inúmeras tecnologias, existem várias e várias e várias. O objetivo da aula de hoje é conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias utilizadas como Cloud, né? Cloud Computer, Internet das Coisas, que se chama de IoT, e a inteligência artificial. A gente já até mencionou sobre a IoT, já até falei para vocês sobre a IoT, mas hoje nós vamos falar sobre essa área da computação, essa área da informática que está crescendo de uma forma aí gigantesca, certo? Eu acredito que seja uma revolução que provavelmente as pessoas vão ficar tão acostumadas a utilizar esse IoT que não vão conseguir mais retroceder, né? É igual a utilização de internet. Não dá para a gente hoje pensar em uma humanidade sem internet, né? É complicado a gente pensar em uma comunicação realizada de forma de muitos anos atrás, como carta, só carta, por exemplo. Eu não imagino hoje a sociedade vivendo, né, em um sistema de comunicação arcaico, antigo. Não dá. Por quê? Porque hoje a sociedade, para ela se comunicar, que já teve uma aula sobre isso, para ela conseguir se comunicar, ela precisa acompanhar, né, o seu processo de evolução. O povo, né, os povos de antigamente precisavam daquela tecnologia para se comunicar. Hoje, nós já precisamos de outras. Então, essas tecnologias digitais que transformam a forma com que as pessoas vivem, se comunicam, se relacionam, ela é de extrema importância, tá? A inteligência artificial, nem falo sobre ela, né? Porque hoje em dia ela está mais presente do que você imagina, e a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. E aí, galerinha, na hora da nossa aula da prática, da teoria prática, nós iremos realizar discussões de exemplos de uso da tecnologia e suas principais causas e impactos, tá? Hoje nós iremos fazer essas discussões. E aí, galerinha, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero relembrar vocês, né? Nós vamos tentar relembrar o que é uma transformação digital, tá? De já, o que vocês acham que é uma transformação digital? O que vocês acham quando vocês escutam essa palavra, né? Transformação digital. O que vem na cuca de vocês, na mente? E aí? Será que é simplesmente uma transformação de equipamentos digitais? Será que é simplesmente uma mudança de forma, onde eu tinha antigamente um computador mais antigo e hoje eu tenho um computador moderno?
Será que é só na estrutura física que a gente pode encontrar essa transformação digital? Ou a transformação digital, ela transforma não só o físico, mas também o lógico e até mesmo a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam? O que vocês acham? Se vocês têm alguma opinião sobre o que seja, né? Sobre o que deve ser uma transformação digital, vocês podem aí digitar no chat, pessoal. E aí, galerinha, normalmente esse texto traz aqui o seguinte, que a transformação digital, ela normalmente é uma mudança de mentalidade. Olha aí, uma mudança de mentalidade. Então, de já, a gente pode observar só nessas primeiras linhas desse slide que a transformação digital, ela não está conectada somente com a mudança de tecnologia, por tecnologia, mas ela também está diretamente ligada com a mudança, olha aí, de mentalidade. Mentalidade. As pessoas que utilizam as tecnologias, elas acabam necessitando de novos recursos. E a necessidade da humanidade, olha aí, algo que a gente já havia mencionado, a necessidade que a humanidade possui de evoluir, também surge a necessidade de transformações. E qual é a área que hoje está presente no nosso dia a dia? É o digital. Então, a transformação digital, ela também passa pela transformação da sociedade. Então, a transformação digital ela é uma mudança de mentalidade que as empresas, por exemplo, passam com o objetivo de se tornarem mais modernas. Olha aí, a necessidade de modernidade, a necessidade de mudança, de transformação. E acompanha os avanços tecnológicos que não param de surgir. Então, pessoal, essa sequência, tá, de surgir novas tecnologias, de surgir novas melhorias, isso vai muito de acordo com a necessidade da humanidade. Não há pessoas no mundo que não tenham sido impactadas por esse processo. Aqui vocês podem falar, professora, mas tem gente que não tem acesso a todas essas tecnologias. Muita gente não tem acesso direto a essas tecnologias, mas de uma forma indireta, elas também foram impactadas. Como, por exemplo, o produto no supermercado está ter mais tipos de variedade, estar mais barato. Pode ser que isso seja ocasionado também por conta da transformação digital, certo? Por quê? Porque, querendo ou não, a tecnologia ela está presente em todos os lugares. Então, se hoje existem maquinários tecnológicos que possibilitam cada vez mais o produtor conseguir colher mais milho, por exemplo, antigamente ele não colhia tanto milho. Agora, hoje em dia, ele consegue colher mais milho por conta da tecnologia. Olha aí. Produtor, lá na fazenda, lá em grandes plantações, ele, através da tecnologia, ele passou a conseguir colher mais grãos de milho. Com esse aumento da produção, provavelmente isso impacte também no financeiro. Pode ser que ele consiga vender por um valor mais barato esse milho. Para as empresas, por exemplo, que faz massa de cuscuz, tá? E olha aí o que acontece. Como a empresa que fabrica o cuscuz comprou o milho mais barato, porque a tecnologia ajudou o agricultor a produzir mais, esse impacto vai também gerar um impacto no produto final do valor do cuscuz, por exemplo. E aí, pessoal, o impacto do valor do cuscuz vai até, por exemplo, aqueles locais que a pessoa pode ser que ela não tenha tecnologia direta. Pode ser que ela nem utilize internet, pode ser que ela não tenha nenhum aparelho celular. Mas entendam que a transformação digital pode trazer mudanças até para setores, né, para pessoas, para grupos de pessoas de forma indireta, e isso também acontece, tá? Isso aí acontece.
Da descoberta da roda, passando aí pela Revolução Industrial, até a chegada da inteligência artificial e a inteligência das coisas, que é chamada de Internet das Coisas ou IoT, guardem essa informação na mente de vocês. Se vocês puderem até depois fazer uma pesquisa sobre IoT ou pesquisa sobre internet das coisas, eu dou uma dica para vocês, pesquisem. Façam uma pesquisa, leiam, vejam algum vídeo, né? Se vocês gostam de mexer aí nas redes sociais, coloca aí no TikTok podcasts falando sobre IoT, internet das coisas, você vai encontrar muita coisa legal, por exemplo, sobre esse tema, para você entender o impacto que a tecnologia causa na vida das pessoas, as possibilidades. Isso é importante que a gente comece a analisar, tá? Então, ó, promoveu essa mudança, essa inteligência artificial, essa internet das coisas, ela acabou gerando e promovendo grandes avanços tecnológicos muito importantes. Mas a transformação digital não diz respeito apenas à criação de novos utensílios mecânicos, tá? Mas também serviços que facilitam a vida de alguma maneira. Então, não precisa ser de uma forma direta. Pode também ser de uma forma indireta. Tá certo, galerinha? A transformação digital, pessoal, ela é um processo em que uma empresa implementa um mindset. E aí vocês já devem ter escutado essa palavra mindset, que na verdade é uma mentalidade, tá? Quando o pessoal fala, muda aí o teu mindset, muda aí a tua mentalidade, tá bom? Então, normalmente a transformação digital, ela tem esse processo de implementar uma mudança de mentalidade nas pessoas. Não importa qual produto ou serviço esteja sendo oferecido, ele pode ser o mais analógico possível. Ele também pode ser também direcionado para a área tecnológica. O que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam uma lógica mundo digital. Hoje é uma das principais necessidades. As soluções que hoje são fabricadas, as necessidades que hoje são resolvidas, de alguma forma, pessoal, não dá para fugir da transformação digital. Não dá para fugir dessa transmissão digital, né, dessa transformação digital. A maioria dos problemas hoje que são resolvidos, as novas soluções de diversas áreas, a tecnologia ela está presente, tá bom? E qual é essa lógica, né? Qual é essa lógica do mundo digital? Qual é essa lógica? Pessoal, é das mudanças muito rápidas, né? As mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da flexibilidade, da agilidade. Hoje a humanidade não dá para esperar muito tempo por uma resposta. As pessoas vivem em um mundo imediatista. Hoje existe um problema, não dá para esperar resolver esse problema amanhã ou depois, tem que ser agora. Se mandou uma mensagem, visualizou, não respondeu, ficam loucos, né? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser imediato. E pensando nessa necessidade da humanidade hoje em dia, da necessidade do imediatismo, as transformações digitais de diversos setores precisam acompanhar essa necessidade. Então, a gente pode parar para pensar que a transformação digital ela é realizada através da necessidade da sociedade. E uma parte da sociedade acaba gerando necessidades através de uma transformação digital. Então, tem gente que é influenciado pela transformação digital e tem gente que influencia a transformação acontecer, né? Existem esses dois lados, tá bom? E aí, pessoal, existem aí pilares da transformação digital. Um desses pilares, pessoal, é o foco no consumidor. Focar no consumidor,
Nunca foi tão fácil entender os desejos e preferências dos consumidores. Por quê que não está difícil mais? Antigamente as empresas não tinham tanto acesso à informação. As empresas não tinham tanto acesso à informação dos colaboradores, né? Dos colaboradores não, dos seus possíveis clientes. Por quê? Porque as informações dos clientes, elas eram muito restritas, elas eram muito guardadinhas. Hoje em dia, a gente já sabe, a gente já conversou sobre esse assunto, que nós expomos muito os nossos dados, né? Os nossos dados estão muito expostos na internet. E aí, galerinha, esses dados expostos, eles são fornecidos para diversos lugares, diversas empresas. E as empresas sabem o que você está pensando, o que você está precisando, qual é a sua necessidade. E ela consegue te fornecer aquilo que você quer. Como que ela consegue fazer isso? Como é que ela consegue adivinhar o que eu estou pensando? Adivinhar as minhas necessidades? Utilizando a inteligência artificial, tá? Hoje, a inteligência artificial, que é um dos pontos principais da transformação digital, ela veio para ficar e ela transforma a forma com que, por exemplo, o consumidor interage com a pessoa que está fornecendo um serviço, tá? Então, é fundamental que essas informações elas orientem todo o trabalho da empresa. Tem os feedbacks constantes, né, que nós temos agora acesso a feedbacks constantes dos clientes. Os clientes estão mais abertos, né, e tem uma via de comunicação mais rápida. Todas as empresas cometeram ou cometem ou cometerão erros. Como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto. E assim, feedback do cliente depende muito da empresa e o quanto que ela está preparada, porque o feedback do cliente, para algumas empresas, pode ser algo negativo, mas para outras empresas é um ganho de informação do que você precisa melhorar. Gente, o teu cliente está falando o que teu produto tem de bom, mas o que ele tem de ruim. O que ele precisa melhorar. Nada melhor do que o usuário te falar isso. E ele te dá essa informação de graça, de forma gratuita, através de feedbacks. E as empresas não sabem pegar esses dados e transformarem em informação e em conhecimento. Então, turma, muitas empresas trabalham hoje com isso. E esse processo só foi possível por causa da transformação digital. Outro recurso aí que ela pode ser utilizada. Entregas mais ágeis é um outro processo que a transformação digital possibilitou e possibilita até hoje, sempre melhorando a qualidade desses serviços de entregas mais ágeis. Antigamente, nós só tínhamos um estilo de entrega, tá? Hoje em dia, principalmente depois do início da pandemia, que a maioria das pessoas não conseguiam sair de casa, o delivery, pessoal, ele passou a ser uma estrutura fundamental hoje para as pessoas. E ele permanece muito forte, né? As pessoas se adequaram a essa realidade. Outro ponto, todos esses processos de produzir, lançar o produto, obter feedbacks e corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com máxima eficiência. E aí, galerinha, quando fala de entregas ágeis, não só nesse processo de tecnologia, de entrega, quando a gente fala de entrega, de dar um retorno para o cliente da necessidade que ele tem, a gente pode conversar também sobre a parte da eficiência das tecnologias para isso. Hoje em dia as tecnologias elas têm uma qualidade muito boa, né? Recursos maravilhosos para darem essas informações. Adaptação às mudanças. As entregas precisam ser ágeis, porque os contextos mudam o tempo todo. Por isso, a empresa precisa ter resiliência. Ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar seus processos. A empresa ela precisa estar disposta a ser flexível. Flexibilidade não é algo
que é só uma palavra bonitinha, mas é algo que precisa ser aplicado nas empresas. Elas precisam estar aptas, né, a realizarem adaptações e mudanças. Tá bom, pessoal? E aí, galerinha, o que ocasionou essa transformação digital? O que pode ter acontecido na humanidade que foi necessário que iniciasse essa transformação digital? O que vocês acham? Eu acredito que seja por conta da necessidade, né? A necessidade de mudança. A necessidade de mudança foi um dos pontos que ocasionou essa transformação digital. Mas olha aí, a causa principal é o novo contexto global do mercado e da sociedade, em que está tudo mais volátil, mais incerto, complexo e ambíguo, seguindo aí a ideia do mundo VUCA, né? Um dos motivos para essa realidade é evidentemente a tecnologia que avança mais rápido que nunca. No entanto, é preciso compreender que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas, por exemplo, supor que há uma mais simples relação de causa e efeito, né, entre a tecnologia e a transformação digital. Então, de todo esse texto, queria que vocês focassem principalmente, pessoal, na parte do novo contexto global do mercado e da sociedade. O novo, a realidade, a necessidade atual. Não a necessidade que já existiu alguns anos atrás ou que possa existir no futuro, mas a transformação começa com a necessidade do hoje das pessoas. Tá bom? Outro ponto importante, pessoal. E aí, qual é o objetivo da transformação digital? Na vida das pessoas, na sociedade, qual é o principal fator que traz diferença para essa transformação? Ela tem como objetivo utilizar a tecnologia a serviço das empresas e da sociedade. Então, a transformação digital, ela tem como principal foco a criação de tecnologia. A criação de tecnologia e a disponibilização de serviços, certo? Feitos, criados, desenvolvidos para as empresas e para a sociedade. Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível aí atenuar e resolver problemas tradicionais como praticidade, rapidez e eficácia, tá certo? Então, todas essas estruturas, pessoal, elas têm o objetivo de mudar a sociedade, tá certo? De tentar encontrar melhores soluções para resolver determinados problemas. Outro ponto importante, pessoal, a transformação digital, ela pode contribuir, por exemplo, para tomar a comunicação mais rápida e assertiva. Então, hoje, como eu havia mencionado com vocês, as pessoas, um dos pontos, uma das necessidades gerais que hoje a humanidade possui é a comunicação. A comunicação hoje, ela é um dos processos, né? É um dos segmentos aí da sociedade que mais é necessário que seja realizado investimentos. Por quê, pessoal? É uma necessidade e é um direito também da humanidade ter acesso à comunicação. E hoje, como é feita a comunicação? A comunicação hoje, em diversos lugares, ela é feita principalmente por meios digitais, por recursos digitais. E esses recursos, eles precisam avançar de acordo com a necessidade da clientela, da população. Integrar setores, tornando aí as equipes mais sintonizadas e colaborativas. A tecnologia e a transformação digital, ela também traz essa possibilidade de melhorar processos, de melhorar a tal da chamada, né, a tal da chamada colaboração, deixar o processo mais colaborativo, ter uma comunicação mais rápida, direta, dedicada.
acessar informações completas de maneira mais plural e automatizar, por exemplo, processos e diminuir a tal da danada burocracia, né? Facilitar esse processo de comunicação, facilitar esse processo de transformação de informações, tá bom? E aí, galerinha, nós temos também a parte que nos mostra a parte de fornecer as tomadas de decisões. Hoje em dia, pessoal, as empresas, elas investem muito na tomada de decisões. Saber o que o cliente pensa, saber o que o cliente quer. Tentar entender qual é a melhor solução que deve ser feita, qual é a melhor solução que deve ser tomada. Resolver alguns problemas de comunicação. Aqui, pessoal, nesse segmento que está sendo mostrado para vocês, fornecer as tomadas de decisões através do suporte com dados, e aí os dados, né? A palavra dados está até de vermelho sublinhada. Porque aqui chega mais uma vez o ponto que a gente sempre conversa. A necessidade que hoje as empresas possuem de não jogarem fora tantos dados que elas possuem. Tem empresa que joga tanto dado fora, povo de Deus. Quando você deixa de coletar um dado, que esse dado deixa de virar informação e conhecimento, você está jogando fora de alguma forma. Então, hoje, a transformação digital, ela trouxe um grande benefício para as empresas, principalmente na hora da entrega de informações através de dados. E quem forneceu esses dados? O teu cliente, né? Foi o cliente que forneceu os dados para a empresa. Então, se a empresa não monitora esse comportamento que o cliente possui, provavelmente ela esteja perdendo dinheiro. Outro ponto importante, melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos. Isso aqui, pessoal, é algo que muitas empresas já estão fazendo. Antigamente, para você realizar qualquer tipo de serviço simples, você precisava às vezes ficar horas e horas e horas e horas e horas, por exemplo, na fila de um banco. Não importa qual banco seja. Se você quisesse simplesmente, por exemplo, fazer qualquer coisa em algum caixa eletrônico, se não desse certo, por exemplo, você tinha que esperar em uma fila de banco, com certeza gigantesca. E poderia ser que você ainda nem resolvesse o seu problema. Então, com a transformação digital, isso melhorou muito. Porque agora, pessoal, uma das formas de exemplificar isso que eu estou falando para vocês é o aplicativo dos bancos. Aplicativo de banco, que é instalado onde? No teu celular, no celular. Então, pessoal, isso também é uma forma aí de melhorar, né, a interação com os clientes. É muito importante, tá? E aí, pessoal, facilitar a análise de desempenho, graças às ferramentas de gestão moderna. Pessoal, a análise de desempenho é a análise de desempenho da empresa. E outro processo que foi muito importante e que faz parte da transformação digital é a análise desse desempenho. Tá? É a possibilidade de identificar praticamente quase que instantâneo quais foram as soluções encontradas para determinados problemas. Então, isso aqui é extremamente importante. E aí, turma, como é que funciona? Como é que essa transformação digital ela funciona? Né? O que vocês acham? Essa transformação digital, ela faz parte do nosso dia a dia, com diversos recursos, com uma diversa variedade de materiais que possam ser utilizados para melhorar essa transformação digital. Isso tudo passa, né, a implementação de novos produtos, a implementação de novos projetos, a resolução de problemas. Tudo isso hoje pode ser ocasionado também pela transformação digital.
A transformação digital, pessoal, no contexto corporativo, precisa ser administrada de cima para baixo. De cima para baixo. O seu funcionamento depende do estabelecimento de diretrizes claras, tá? Por parte das lideranças, para aos poucos chegar aos demais funcionários. O segredo, pessoal, portanto, está no planejamento e na organização destas transições. Então, vai depender muito aí das estruturas das diretrizes claras, certo? E aí, pessoal, outro ponto muito importante que a gente precisa analisar é, para sintetizar, podemos dizer então que uma transformação digital ela é somente o último passo de um processo de mudança. Ele é um processo de mudança que acontece já há um tempo e ao longo do tempo ela vai sendo transformada e o último passo de um processo de mudança normalmente é a transformação digital, tá bom? Que primeiro passa pela apropriação da tecnologia, depois pelo domínio dessas técnicas e o surgimento aí dos resultados positivos. E aí, pessoal, se a transformação digital ela pudesse ser sintetizada em uma fórmula, ela seria assim. Como seria, né, a estruturação de uma transformação digital? Primeiro, a transformação digital ela seria a soma de uma nova tecnologia, mais uma oportunidade de melhoria, mais uma mudança significativa. Então, esses são os três parâmetros que devem ser retirados para identificar se existe ou não um processo de mudança, né? Uma transformação digital, tá certo? E aí, galerinha, eu fico me perguntando assim, né? Quais são os principais pilares da transformação digital? O que vocês acham? O que rege essa transformação digital que é tão importante? Se ela é tão importante assim, se ela é tão necessária assim para a humanidade, ela precisa se direcionar em alguma coisa. Ela precisa ser norteada por algo. E existem alguns pilares que ajudam a compreender esse pensamento da transformação digital. Existem pilares essenciais para sustentar a transformação digital. Apesar aí, apenas mudando esse paradigma, é possível atingir os novos consumidores. Essas práticas elas são necessárias para acompanhar, sustentar esse novo mercado ágil e tecnológico, por exemplo, tá? E aí, galerinha, alguns dos pilares, olha aí, alguns dos pilares na parte da transformação digital. Primeiro, nós temos a experiência do cliente, né? A experiência do cliente. O cliente, ele tem experiências de um negócio, principalmente quando quer entrar em algum negócio. Ele tem alguma experiência, algum conhecimento prévio, algo do tipo. Então, é necessário escutar, é necessário identificar quais são os potenciais desse cliente. O segundo ponto, pessoal, é a transformação dos modelos de negócio. A transformação dos modelos de negócio. E aí, por último, nós temos aí os processos operacionais, tá certo? Os processos operacionais são outros recursos muito importantes para o processo aí da transformação digital, tá certo? E aí, galerinha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência do cliente, sobre qual é a importância da experiência do cliente. Pessoal, esse texto, ele não mostra a importância somente da experiência do cliente, mas ele também fala sobre outros aspectos, como qual é a importância da satisfação do cliente para uma empresa, porque através da satisfação vai gerar ou não uma grande experiência, tá bom? Pessoal, eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês analisarem essa estrutura desse texto, para vocês verificarem desse texto o que vocês tiram de possíveis experiências que o cliente deve ter para realizar uma transformação digital, tá bom? E já a gente retorna.
Pronto, pessoal. Então, olha aqui, galerinha. Essa experiência do cliente, né? Os clientes, eles foram afetados pela tecnologia. Os clientes, na verdade, foram os mais afetados com essa tecnologia que anda acontecendo aí na sociedade. Porque, querendo ou não, pessoal, tudo agora muda muito rápido. Pensando um pouquinho aqui na nossa área, que é a informática, se nós pararmos para pensar, antigamente, é porque vocês são jovens, não se lembram muito bem, nem se lembram, nem sabem, né, como eram os computadores há alguns anos atrás. Pessoal, os computadores você só tinha data para comprar, para esculhambar, para parar de funcionar, não tinha não. Eles tinham uma vida útil muito longa. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de escutar os pais de vocês reclamando que as coisas agora parece que esculhambam muito rápido. Hoje os aparelhos, os materiais, parece que são mais frágeis e são pensados, são criados dessa forma até que quase de propósito, eu acredito, para movimentar o consumo. Só pode ser. Antigamente, pessoal, os produtos eles tinham uma durabilidade maior. Isso acabava impactando também no consumidor final, né? Antigamente, uma pessoa que comprava uma geladeira que durava a vida inteira, hoje em dia você compra uma geladeira que dura poucos anos. Por quê? Por conta também, né, dessas transformações de diversos aspectos, né? Hoje tudo muito mais tecnológico, hoje tudo muito feito para durar um tempo específico, porque a tecnologia amanhã já vai mudar, e aí o que era bom hoje já não é bom mais amanhã, e as empresas não podem perder os produtos, né? Mas nós temos aqui outra experiência do cliente, outra visão. Vamos observar aqui. Assim, tornam-se muito presentes no mundo virtual esses clientes, além de mais exigentes com as empresas que os atendem. Isso aqui é verdade. Na verdade, a competitividade para a área das empresas se tornou mais desafiadora. Hoje o cliente ele tem mais acesso à informação com a transformação digital. E ele tem mais acesso à escolha, opção de escolha. Antigamente, se você queria comprar um celular em uma cidade, você tinha aquela loja que vendia celular. Ou você comprava lá ou você não comprava. Estou dando só um exemplo. Hoje em dia, você tem a possibilidade de comprar celular em todo canto. Pela internet, presencial, as lojas famosas, as lojas que não são famosas, um monte de coisa, né? Você consegue aí de todas as formas comprar um celular. Isso aí o que acontece? O cliente tem poder de escolha. O cliente tem como escolher. O cliente tem como escolher, tá bom? E isso aí é algo muito bom para o cliente. Para as empresas também, de alguma forma, é benéfico. Sabe por quê? Porque impulsiona elas a melhorarem, tá? A melhorarem, a ter mais qualidade, pelo menos de entregar um serviço temporariamente bom. Então, olha aqui, ó, nesse cenário, oferecer uma boa experiência para eles se tornou aí um diferencial competitivo, tá? E aí as empresas, elas precisam ficar ligadas até na forma que elas abordam seus clientes. Experiência aí também é muito importante. Quando falamos de experiência no ambiente virtual, está intimamente ligado nas interações nas redes sociais, por exemplo, na comunicação entre as empresas, a coleta de informações para identificar o que esses clientes querem, o que esses clientes esperam. Transformação dos modelos de negócio também aconteceram, tá?
A tecnologia trouxe rapidez para todos os negócios. O mercado, normalmente, consequentemente, se tornou mais ágil, mais rápido. Tudo muda muito rápido. Precisa ir se adaptar às necessidades do cliente. Também houve, né, os processos operacionais, que é possível aí observar que nesse novo cenário tudo funciona com muito dinamismo. Aqueles que não conseguem entregar os resultados de acordo com as novas demandas, eles podem ficar para trás. É a grande transformação que movimenta a roda, que faz tudo mudar, que muda a forma que o cliente enxerga a empresa que presta serviço para ele, que ele quer algo, se torna mais exigente. As empresas que precisam rodar, se movimentar para atender às necessidades do novo cliente, que é mais o quê? Que é mais exigente. Aí as empresas vão atrás das tecnologias lançadas. As empresas que lançam tecnologias precisam estar atentas também ao novo, né? Às novas demandas do mercado. Tudo isso acontece, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de ferramentas da transformação digital, existem algumas palavras-chave, tá? Palavras-chave que normalmente todas essas 6 palavrinhas, né? 6 palavrinhas, 6 termos, na verdade, que não é só uma palavra, são 6 termos. Que nós temos aqui 6 tópicos. Todos esses 6 tópicos, eles se direcionam ao que se fala de transformação digital. Primeiro, Big Data, né? O Big Data. Computação na nuvem. Pessoal, a estrutura da computação na nuvem, eu me lembro assim que ficou mais acessível para os meus ouvidos, né? Falar sobre essa computação na nuvem. Era algo assim tão distante, tão impossível de ser utilizado, mas hoje em dia, turma, a gente tem uma possibilidade tão grande de utilizar isso no nosso celular, por exemplo, né? Esses dias eu estava visualizando uma realidade que aconteceu comigo com o meu dispositivo celular. Meu celular quebrou, por exemplo, e aí eu fiquei pensando assim, se fosse algum tempo atrás, eu quebrando o meu celular quebrando, eu ia perder tudo que eu tinha. Todas as fotos, todas as mensagens, todas as informações importantes. Eu tinha perdido tudo. Porém, graças a Deus, né? Eu tenho um sistema de computação na nuvem. O meu dispositivo celular, tudo que eu armazeno, né, dentro dele, ele faz um backup. Um backup no documentos, um backup tudo que vocês imaginarem. Então, quando eu liguei o meu aparelho novo, coloquei as informações de login e senha, olha o que é fantástico. Tudo que estava salvo no outro celular que estava quebrado, passou para o novo dispositivo. Pessoal, isso só é possível graças à computação na nuvem. Essa facilidade, esse acesso a informações, a mesma informação em diversos lugares. Eu posso simplesmente pegar uma apresentação e compartilhar com todos vocês e vocês terem acesso para editar esse slide, por exemplo, esse documento. Se eu quisesse compartilhar um documento com vocês para vocês terem acesso, vocês teriam acesso. E isso só é possível, essa mobilidade, essa facilidade, só é possível graças a essas ferramentas da transformação digital. E a internet das coisas, que hoje um dos setores que eu acredito que vai se expandir muito ainda é o da internet das coisas. Cada vez mais as pessoas precisam de mais tempo. A humanidade, ela está valorizando mais o tempo, ter tempo. Por querer ter tempo,
a pessoa pode, né? A pessoa acaba procurando tecnologias que a ajude. Imaginem aqui. Imaginem, por exemplo, vou colocar o meu caso como exemplo, para vocês entenderem. Imaginem aí que eu saí de casa, por exemplo, viajei e aí deixei as minhas plantinhas todas lá em casa. E aí não tem ninguém para aguar. Se eu passar uma semana fora, se eu voltar, as plantas vão estar todas sequinhas, mortinhas. Porém, se eu tiver um dispositivo de internet das coisas, que eu tenho um sisteminha de irrigação inteligente para as minhas plantas, que eu consigo controlar pelo meu celular, tipo assim, ligar aguador, né? Ligar aí o borrifadorzinho de água, ligar aí a bombinha de água das plantas. Se eu consigo controlar pelo meu dispositivo celular, eu tenho a praticidade de aguar as minhas plantas de onde quer que eu esteja. Outro ponto, eu coloquei todas as roupas na máquina de lavar. Coloquei as roupas na máquina de lavar, botei o sabão, mas me esqueci de ligar a máquina. Olha aí, não adiantou de nada. Então, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente, pessoal, se a internet das coisas tivesse sido aplicada aqui, a pessoa poderia mandar pelo um clique de celular para a máquina começar a lavar roupa. E aí você seria avisado quando a roupa estivesse lavada. Então, essas estruturas inteligentes, de casas inteligentes, né, de serviços inteligentes, pode ser muito visto na inteligência das coisas, na internet das coisas. Inteligência artificial nem se fala. A gente já mencionou, por exemplo, um recurso que utiliza inteligência artificial, que provavelmente vocês já utilizaram ou viram alguém utilizar. É quando alguém ou quando você liga para uma empresa que presta serviço ou que vai te dar algum direcionamento para resolver algum problema. Que quando você liga, tem uma pessoa que você sabe que não é gente mesmo, é uma voz virtual, mas que ela te direciona e te pergunta o que é que você quer. E ela te dá várias opções e de acordo com o retorno que você vai dando para ela, ela vai te direcionando para o setor que você quer conversar. Aquilo ali é uma inteligência artificial. São estruturas inteligentes que possuem aí várias combinações de possibilidades que o cliente pode estar solicitando. E de acordo com cada uma delas, ela vai dando uma opção, por exemplo. As mídias sociais. As mídias sociais, a gente já mencionou sobre elas e o poder que elas têm hoje de trazer informação para as empresas. E a mobilidade. Pessoal, hoje tudo é mais prático, tudo é mais rápido, principalmente por dispositivos que permitem a mobilidade das pessoas. Um dos principais é, por exemplo, o celular, né? O aparelho celular que permite você se comunicar com outras pessoas de diversas formas. Vídeo chamada, através de chamada de áudio, através de, não sei, de mensagens de texto, de diversas formas, tá bom? Então, essa daí é uma mobilidade que no caso o celular possibilita. E aí, galerinha, tem aqui algumas descrições sobre todas aquelas temáticas. Por exemplo, o Big Data. Na era digital, todos os equipamentos produzem dados e mais dados. O Big Data é uma ferramenta para extrair o melhor de tudo isso. Afinal, normalmente ela realiza reunião, organização e comparação entre todos eles. O Big Data, ou Big Data, é uma ferramenta que ele é responsável por organizar aquele aglomerado de dados. Ele é responsável por organizar o aglomerado de dados e tirar daqueles dados informações importantes, certo? E internet das coisas, né?
Como eu já havia explicado para vocês, mas tem um textinho para vocês acompanharem. A internet das coisas, ela permite que todos os dispositivos e equipamentos se conectem. Então, a internet das coisas possibilita que você conecte o seu celular a tudo, desde a TV, desde a geladeira, desde ligar o ar-condicionado, desde ligar as câmeras da tua casa, desde simplesmente colocar a máquina para lavar, desde simplesmente colocar as lâmpadas para serem aguadas. Todas essas estruturas podem ser vinculadas, né? No caso, interligadas através da internet das coisas. Pessoal, isso aqui ainda tem muita coisa para crescer. Internet das coisas, a gente só está enxergando a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa para ser explorado e desenvolvido nessa área. Uma das áreas, eu acredito que de informática, da computação, inteligência computacional, esses recursos que irão crescer bastante é a estrutura de IoT. Tá? Já cresceu muito, mas eu acho que ainda tem muita coisa para crescer. Computação na nuvem. A computação na nuvem, ela é responsável pela otimização de processos. Pessoal, eu sou uma usuária assídua da computação na nuvem. Facilita muito a nossa vida essa estrutura aqui, tá? Otimização de processos, ela permite a ruptura com os antigos meios de produção, uma vez que possibilita um acesso fácil, um acesso rápido em qualquer dispositivo, de qualquer documento, imagem, programas, softwares, servidores. Então, tudo pode estar interligado entre diversos dispositivos. Vários dispositivos podem ter acesso à mesma informação. O meu celular descarregou, eu tenho um documento muito importante no meu drive, preciso pegar. É só você pedir o celular de qualquer um dos seus colegas. Entra no teu login, na tua senha e tem acesso ao teu documento que você queria. Agora, se você deixou salvo no teu computador esse documento, não estava armazenado na nuvem, tu esqueceu o teu computador em casa, ou o teu computador descarregou ou quebrou, você não vai ter acesso mais àquele documento rápido. Se tivesse nas nuvens, tudo ficaria mais fácil. Então, é por isso que eu utilizo esse recurso. Ele é muito bom, tá certo? Galerinha, já já a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo. Até já já.